Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão Humanidades na Saúde, do projeto Ricardo Cruz. A sessão de hoje é de número 113 e o tema é Diagnóstico, Câncer e Agora. Este é o tema da sessão Humanidades na Saúde de número 113, um projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que conta com o apoio do Hospital Samaritano para sua realização. Como convidados de hoje, nós teremos o médico e oncologista Dr. Marcos Saramago e o médico psiquiatra e escritor Dr. Fernando Boigues. Eles foram escolhidos especialmente por nós para apresentar suas experiências sobre o tema. Eu vou passar agora a palavra para o nosso coordenador, Dr. Ricardo Lima, para que ele possa introduzir o tema antes de chamar nossos convidados. Ricardo, por favor. Boa tarde, Edmar. Obrigado. Boa tarde aos nossos convidados. Já era uma vontade do Ricardo, nos programas que ele tinha guardado com ele, discutir esse tema, um tema tão denso, um diagnóstico de câncer, um diagnóstico que abala estruturas familiares, abala estruturas pessoais, e independente do tratamento médico, há todo um entorno psicossomático para ser abordado. Eu, particularmente, tive o diagnóstico de câncer com meu pai, e foi exatamente a dúvida de como comportar, né? Até porque sou médico, né? O quanto que eu teria que ser médico, o quanto... Zero, né? Na verdade, mas o quanto que eu teria que ser filho. E eu me lembro que meu pai, logo que, apesar da gravidade do câncer, dele olhar para mim e dizer assim, mas eu vou ficar bom, né? Eu falei, o que eu vou dizer para ele? Vai, pai. A gente tem que dar uma força. Então, essa é a grande discussão dessa sessão. Diagnóstico de câncer. E agora? Como acolher o paciente, né, como familiar, como nós, como médicos, acolhemos esse paciente. Nós estávamos conversando antes aqui, Marcos usou uma palavra muito interessante, ressignificar, né? A palavra câncer, que durante muito tempo ficou como um diagnóstico de morte certa a curto prazo. E como dentro do tratamento, dar algo a mais para esse paciente, para essa família, né? E a música foi muito inspiradora, né? Ela fala como fazer com que esse paciente continue correndo por algo, né? E não pare, se deite e desista, né? Então, o primeiro palestrante nós vamos chamar um oncologista experiente, é o seu dia a dia, trabalhar com esse diagnóstico, com pacientes, com famílias, e vai nos dizer como ele faz para acolher essa família, acolher esse paciente, tratá-lo de uma maneira ampla, não somente da doença, como tratar o paciente. Marco, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Muito obrigado, é uma honra estar aqui falando um pouco sobre o nosso dia a dia. O oncologista, ele tem isso como dia a dia, o diagnóstico do câncer, né? E, como você mesmo disse, ele traz um estigma muito grande. Antigamente, a lateral do hospital do INCA, as pessoas faziam a quimioterapia e iam para aquela lateral ali passar mal. Hoje em dia, a imagem é muito diferente do que a gente tem. Hoje em dia, o paciente passar mal, vomitar, é exceção. Então, a gente ainda tem um imaginário popular muito relacionado a essa situação, os linfedemas dos pacientes de câncer de mama, né? Então, hoje em dia, a ciência modificou muito. Isso deve ser a primeira coisa que a gente deve passar. Mas, além disso, a gente deve mostrar que o câncer é uma oportunidade de ressignificação. Essa frase foi de um filho no consultório para o pai. Isso mostra o quanto o diagnóstico do câncer ele dá a oportunidade de pensar diferente, de ressignificar o dia a dia, de ressignificar o lugar do trabalho, o lugar da família, o lugar das relações. Então, é muito importante que, através do diagnóstico, o paciente se reinvente nas suas relações e no seu dia a dia. Então, por isso que eu trouxe essa frase que eu achei muito interessante. O paciente com esse diagnóstico, ele enfrenta uma situação extrema. E eu trouxe esse livro, Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Ele foi um médico que esteve no campo de Auschwitz e, nesse campo, ele observou a parte emocional das pessoas e como elas conduziam, digamos, os desafios que estavam passando. E ele via que alguns tinham uma resiliência maior e outros uma resiliência menor. Então, através dessa análise, ele traçou linhas de possibilidades e uma coisa que ele fala existem
várias formas de eu receber as situações, existem várias formas de eu me comportar. O exterior eu não posso mexer, mas eu posso modificar como eu me comporto com o que eu estou vendo, com o que eu estou passando. Então, esse livro é muito interessante justamente para pessoas que estão em situações de adversidade e querem pensar diferente, querem realmente buscar a resiliência. Então, é muito interessante esse livro, Em Busca de um Sentido. E eu trouxe também essa frase, porque é uma frase que quem passou por depressão sabe que muitas vezes a gente não consegue pensar de uma forma adequada e por situações físicas, mediadores bioquímicos que não estão adequados, mas a gratidão, o exercício da gratidão, ele é uma forma importante de modificar esse cenário. O exercício da caridade, eu coloquei essa frase de Joana de Ângeles que fala justamente disso, em que a caridade, você fazendo a caridade, você não considera muito o que você está passando. Então, o exercício de auxiliar as outras pessoas que estão passando por situação de adversidade, a gente tira proveitos muito maiores do que o próprio auxílio àquelas pessoas. Então, parte do livro do Viktor Frankl, por isso que eu trouxe também essa imagem dessa fala. E agora, um outro livro que eu trouxe também, que eu acho muito interessante, é Os 5 Arrependimentos dos Pacientes Antes da Morte. Isso foi escrito por uma enfermeira australiana e ela avaliou esses pacientes que estavam em cuidados de fim de vida, do que eles sentiam, o que eles se arrependiam, e colocou em capítulos esses 5 principais de arrependimentos, em que não seguir os próprios sonhos, a gente pode enfim, considerar que por pressões externas, pressões de trabalho e tudo mais, as pessoas não buscaram realmente aquele desejo central, aquilo que elas realmente queriam fazer e não conseguiram. Trabalhar demais, não aproveitar a vida, e aí a gente pode colocar 2 vertentes, ou trabalhar com o que não se gosta, ou realmente trabalhar de uma forma obstinada para você conquistar as coisas, que quando você chega na frente à morte, você realmente se questiona por que ter perdido tanto tempo se dedicando àquilo. E não expressar os sentimentos. Principalmente em sociedades europeias, os sentimentos são tidos como uma fragilidade. Hoje menos, mas já antigamente muito mais. Nossa sociedade mesmo já foi assim. Então, não expressar os sentimentos como uma coisa que você não conseguia expressar a própria felicidade ou tristeza ou buscar auxílio. E perder o contato com os amigos. O escopo social ele é importantíssimo para a nossa felicidade. Então, isso também é importante. E acho que o mais dramático de tudo, não buscar a própria felicidade. Ou seja, viver uma vida que as pessoas entendiam que era o necessário para ela. Então, não buscar a própria felicidade nos renega a situações outras que não nossa própria realização. Eu estive estudando felicidade para uma palestra que eu fiz, e alguns psiquiatras eles analisam a felicidade em vários aspectos. Na parte espiritual, que felicidade é uma sensação de plenitude, em que é contido a parte espiritual, a parte, obviamente, emocional, a parte física, afinal de contas, só conseguimos ser felizes nesse corpo que a gente tem, a parte relacional, como nós nos relacionamos com as pessoas, e a parte intelectual. Então, quando a gente recebe um paciente que tem um diagnóstico de câncer, a gente deve abordar esses aspectos no consultório, justamente para que a gente consiga integralmente abranger ele, porque do contrário a gente está simplesmente prescrevendo quimioterápicos, imunoterápicos e tratando a parte física. Eu sempre pergunto na consulta, o que você gosta de fazer?
É uma das primeiras perguntas. O paciente ele chega já querendo mostrar exames, eu falo, não, calma, onde você mora, o que você gosta de fazer, sua família e tal. E durante a consulta, claro, a gente conversa da parte oncológica e no final da consulta eu trago aquilo de novo. Se o paciente gosta de viajar, eu falo, e aí, quando que você vai viajar de novo para Paraty? E aí, quando que a senhora vai voltar a abordar? Para que o paciente ele veja que não tem que viver o câncer. Porque o que a gente vê, isso é natural da psique humana, que as pessoas elas tendem muito a viver as dificuldades. E, estudando um pouco de psicologia também, isso é natural do ser humano. Isso é natural que as pessoas elas vejam primeiro a dificuldade como uma forma de proteção humana. A gente precisa saber como vai resolver aquela dificuldade para que a gente siga em frente. Mas é um exercício mental a gente pensar a parte boa. A gente pode pensar, por exemplo, numa estrada sobre o óleo, o engarrafamento e tudo mais, mas a gente deve buscar naquele exercício mental a gente ver a paisagem, a gente ver o céu, a gente ver aquele IP que a gente nunca viu florido e a gente passou a observar depois daquilo. Então, trouxe essa foto que eu achei muito interessante, que mostra um paciente, ele está com uma bala de oxigênio ali, então ele está esperando a consulta dele numa situação de fragilidade. E nós, médicos, a gente está preparado para esse paciente. É um paciente que veio de longe, é um paciente que está debilitado e ele está ali para uma consulta. A gente pode apenas fazer a parte técnica, né? Sua doença é isso. Ou a gente pode tratar a parte do câncer e a parte emocional, que é importantíssimo. E a parte emocional é tão importante no câncer que um dos principais livros de mastologia, no primeiro capítulo, ele fala: o câncer de mama é um câncer emocional. Ou seja, é um livro científico dizendo que o câncer de mama é um câncer emocional. Então, o paciente oncológico ele deve ter o emocional abrangido, é uma parte importantíssima da vida dele. E nós, como médicos, devemos, através da reflexão, essa imagem estar à altura desses pacientes, abrangendo integralmente essa situação. Então, essa frase, às vezes é difícil em um consultório oncológico a gente conseguir levar na prática, né? Às vezes é um pouco difícil que um paciente que recebeu hoje o diagnóstico de câncer, ele se afaste de nós, não pior do que quando chegou, mas a gente deve buscar isso como meta. Algumas vezes a gente consegue sim. Eu vejo pacientes que encaram o câncer, principalmente o câncer de mama, de uma forma muito interessante. Tem uma paciente que ela foi mastectomizada bilateral por ter uma mutação de BRCA, e daí ela retirou as 2 mamas e fala: doutor, eu não preciso disso. Me sinto muito bem. E realmente você vê ela muito feminina, muito bem sem as mamas. E outros pacientes que realmente focam em ter perdido só parte da mama. Então, você levar o paciente emocionalmente a se ressignificar, emocionalmente a pensar outros aspectos da vida. Eu perdi a mama, porém eu tenho uma vida feliz, porém eu me realizo, porém eu me sinto bem com meu marido, apesar de não ter a mama. Então, é parte integrante desse diagnóstico. Eu acho que é importantíssimo, né? E, então, acho que é um diagnóstico que nós devemos manusear não só com a parte técnico-científica, a gente deve manusear muito com a parte emocional do paciente. Obrigado, Marcos. É muito bom. Primeiro, eu fiquei feliz porque você já começou falando de gratidão, né? Foi uma das sessões desse ano aqui que foi bem discutido e falado, e a gente já tem visto, né, a importância da gratidão dentro da área médica. Né? E Vitor Frankl é um grande exemplo, né, para todos, né? Porque ele até mudou a vida dele para fazer psiquiatria, porque ele notou que haveria um quê importante nisso, né? E é interessante essa palavra resiliência, que ela veio de alguns anos para cá, né? Foi trazida da engenharia. Na verdade, resiliência era a capacidade de um metal resistir a condições adversas, né? E a gente trouxe para o ser humano para a gente adaptar, que é necessário mesmo, né? Qual a sua capacidade de resistir ou de se adaptar, simplesmente,
Aí já a gente brinca com Darwin, né? Na verdade, quem sobrevive não é o mais forte, é quem se adapta melhor. Né? Então, você já está mostrando isso no paciente, né? Você deu algumas dicas aqui, mas depois, na hora das perguntas, eu vou voltar para, acho que é importante, o pessoal também que está assistindo quer saber talvez mais detalhes, mais minúcias sobre como... Você falou muito bem dos genéricos e mais detalhes de como fazer isso, né? Claro. Agora eu vou passar para o Fernando Buix, que é uma grande experiência. Fernando, na verdade, eu não sabia nem que você era psiquiatra, porque eu conheci você como gestor. Você brincou antes daquela aula que tem 30 e tantos anos que você não é psiquiatra, mas é igual andar de bicicleta, quer dizer, isso aí os conceitos você já tem. Ele é um escritor, você é um escritor, então tem toda a sensibilidade na alma do escritor para isso. E tem um caso pessoal, que eu tive o privilégio, assim, privilégio no sentido de tratar junto, não, porque infelizmente é uma doença, um sofrimento da família, mas eu tive um privilégio de estar junto com você lá, e eu acho que esse exemplo para nós também vai ser muito rico. Obrigado por ter aceito o convite, Fernando. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Edmar. Obrigado, Denise. Um prazer conhecer Saramago, né? Charado, um escritor maravilhoso. E estar aqui com vocês é muito importante para mim. Eu vivenciei o câncer na minha própria pele, com a minha filha. Eu digo a minha própria pele, não em mim, mas na minha filha. E a gente sabe que nossos filhos são nossas peles, né? Todas, peles e pelancas. Mas, então, uma coisa o que eu poderia falar aqui, né? O apoio psiquiátrico, o apoio psicológico, o apoio emocional, isso a gente sabe que é de extrema importância, né? Para que o paciente possa realmente ficar melhor. Mas de extrema importância também o apoio religioso. Se a pessoa tem uma fé, alguma coisa, é importante isso, porque é um afago que a pessoa recebe, o paciente recebe. E a presença de amigos e familiares não tem descrição. É uma coisa que a gente pôde vivenciar a época da Fernandinha, que esse apoio foi de extrema importância, não só para ela, como para a família, né? Que acabou tendo muita gratidão por isso. Mais uma vez, a gratidão. Mas, quando a gente estava conversando, existe uma diferença muito grande quando o diagnóstico dessa doença é ambulatorial, né? Que o paciente sente uma dor, sente alguma coisa, vai fazer exames, vai no médico, faz os exames, tudo, e chega até o diagnóstico de câncer, e o diagnóstico de supetão, que eu chamei como um tsunami, no livro que eu escrevi, como um tsunami na nossa vida, porque ele veio sem aviso nenhum. A Fernandinha, aos 12 anos, tinha tido uma crise convulsiva, mas a época estava começando a ressonância e tinha um pequeno sinalzinho no mesmo local, só que era considerado como artefato. Um grande amigo meu, né, Dr. Luiz Gênesis, mandou até para um neuroradiologista lá em Nova York, e ele falou, olha, é realmente um artefato e tem que continuar fazendo acompanhamento. E toda vez que a gente fazia, de ano em ano, o artefato estava lá, e não saía, não aumentava, não fazia nada. Até que fomos liberados, porque já tinha mais de 5 anos que a gente fazia e nada, né? No caso dela, por exemplo, o único sintoma que ela tinha era uma dor de cabeça. Às vezes ela tinha uma dor de cabeça alucinante, ou achava que ia desmaiar, deitava, botava as pernas para cima. Ah, não, a Fernanda não come. Ela nunca foi muito de se alimentar muito, né? Então, todo mundo tinha várias desculpas, mas jamais pensar em alguma coisa assim. E a gente ela tinha feito um mapeamento cerebral pouco tempo antes, não tinha nada, não tinha.
E aí a gente tinha ido para a França visitar uma sobrinha, ficamos lá 15 dias. Ela teve 2 crises de cefaleia intensa, mas não era nada. Quando voltamos, uma semana depois, eu fui pego de surpresa com um telefonema de uma amiga dela dizendo que ela estava no Samaritano, e a partir daí começou todo o nosso sofrimento. Então, quando a gente recebe o diagnóstico do câncer, ele não é pessoal, individual. Ele é coletivo no que diz respeito à família e os amigos próximos. Todo mundo se mobiliza, todo mundo sofre, todo mundo... Então, eu acho que teria que ser uma terapia super grupal, né, que seria necessário. Então, porque no ambulatório diagnóstico, por mais sofrido que seja, e é sofrido, mas você vai aos poucos se preparando, vai fazendo. Quando é de sopetão, é muito difícil. E como o Edmar disse, ou foi o Ricardo, não lembro, esse tema é muito denso, porque ainda é um estigma, né, falar de câncer, apesar da gente já ter evoluído muito. Eu até tinha pensado, eu vou pesquisar sobre, baseado até no que o Ricardo adora pesquisar, por que no signo tem o câncer, né? Que na verdade é o caranguejo, é o câncer, não sei. Eu ainda vou saber por que eu tenho esse signo, e que o canceriano ele é muito ligado à família, né? Então, o que é isso? E uma coisa que era de extrema, que a gente tem que ter um extremo cuidado, é o que dizer ao paciente, né? No caso da Fernanda, quando ela voltou à consciência, né? Que ela ficou 9 dias lá em coma, no CTI, aos cuidados do Dr. Ricardo e de sua equipe, que eu agradeço aqui via todo mundo. Ou o que dizer ao paciente quando vem esse diagnóstico. Hoje, no ambulatorial, a gente tem uma coisa que o Dr. Google, ele, né? Aí a pessoa tem um sintoma, já pesquisa no Google. E você nunca, quando você pesquisa, você sempre pesquisa procurando a pior coisa que pode existir disso. Nunca assim, não, é uma dorzinha só de cabeça, não se preocupa com isso, tal. É sempre o pior, né? E a outra coisa que você também falou, Saramago, é sobre ressignificar, né? E eu via isso tanto nos pacientes psiquiátricos quanto eu atendia, principalmente nos pacientes que eu tinha no Hospital Central Penitenciário, né? Agora, o que eles iriam ressignificar da vida deles estando lá preso, né? Ou no manicômio judiciário, que era um horror à época, né? Inclusive já acabaram com aquele complexo da Frei Caneca, hoje é um condomínio. Então, mas é importante que a gente motive a pessoa a se ressignificar. E eu digo isso por experiência própria. A Fernanda ela ressignificou a vida dela, né? Ela teve que se aposentar, ela não consegue ficar muito trabalhando ou qualquer coisa, que já tem cefaleia intensa, dor de cabeça, tal, né? Então, e a música de abertura dizia assim, correr sempre sem parar, né? E é isso que a gente tem que motivar os pacientes, né? Que eles não podem parar. Eles têm, independente do grau ou de malignidade ou do que quer que seja, eles têm que continuar correndo para alguma coisa positiva, né? Eu posso dizer aqui que uma coisa que não está no livro, né? Mas que
Depois que a Fernanda teve, ela ainda estava um pouco em recuperação, mas já tinha feito rádio e químio. O Daniel foi para Atlanta, o marido dela, e ela foi lá passar 2 meses. E aí ela própria, tinha um indiano que viu ela, falou com ela que ela tinha alguma coisa, que ele via pelo semblante dela, que ela tinha passado por alguma coisa, aí ela contou a história dela e tal, papapá. E ele falou, existe um tratamento que aí você nunca mais fazer. E ela fez o que ele falou, que era durante não sei quanto tempo, né? Quando ela falou isso, a irmã dela quase morreu, né? Tomar a própria urina da 1ª da manhã, né? E aí fala assim, eu posso criticar, né? Não pode haver crítica, na minha visão, para as procuras do paciente, a não ser que seja alguma coisa danosa, né? Se for uma coisa danosa, sim, eu acho que a gente tem que dar uma freada. Mas quando não é uma coisa danosa à própria pessoa, né, a gente tem que motivá-las a procurar, se é o que está fazendo ela ficar bem, né? E então, uma coisa que eu, durante essa época da Fernanda e de tudo isso, existe um verbo que a gente tem, né? Pelo menos os poetas têm, que é esperançar, né? E esperançar é uma coisa que a gente deve ter em nossa vida. Não só no caso da oncologia, mas no caso de qualquer outra patologia ou de qualquer sofrimento nosso. A gente não pode deixar de ter esperança. Então, vamos esperançar o máximo possível. Eu poderia ficar falando aqui o dia todo, né? Mas eu tenho aqui até no livro uma coisa que, quando eu recebi o telefonema de que a Fernanda estava indo para o Samaritano, que estava no Samaritano, a primeira pessoa que veio na cabeça foi o meu amigo Luiz Genes. E aí eu liguei para ele e falei, Genes, vai para o Samaritano porque a Fernandinha está com problema. E ele, no livro até ele diz, a palavra tumor choca todo mundo. No caso da Fernandinha, que esbanjava a vida, a felicidade, parece que ainda mais. Eu disse ao Fernando, é um tumor e não é pequeno. A Derbal sugeriu o Dr. Jânio Nogueira e você respondeu, o que vocês decidirem está aceito. Então, essa foi uma coisa que me facilitou, no meio desse caos todo, me facilitou, porque nessa hora, e é por isso que eu digo, que com o diagnóstico ele não é individual, ele é grupal, ele é família, é amigo, tudo isso. E a própria Fernanda, falando sobre espiritualidade, ela disse o seguinte, né? Durante o coma, eu estive num lugar em que era ao mesmo tempo acolhida e julgada. Era muito nítido, muito real. Ao mesmo tempo, lembro de músicas que foram tocadas ao meu lado. Via meu pai chorando, sem parar, e minha mãe sofrendo, mas serena. E tenho a clara lembrança de ouvir, você vai voltar, porque ele está pedindo demais. Ele era meu pai. Acordei dizendo que minha vontade era de viver e me surpreendi com o alívio de todos quando me movimentei. Eu não tinha ideia de que haveria risco de não andar mais ou de não enxergar ou falar. Então, eu me emociono com isso porque não tem como descrever, né? A doença já é uma coisa muito forte, muito densa. Agora, quando é com um filho, então, aí ele, né, ele extrapola qualquer tipo de atitude. E como o Dr. Ricardo disse também,
que eu vou ser médico ou vou ser filho, né? Lá no CTI, eu disse assim, eu vou ser pai, mas eu vou ser pai como os atores de um kabuki, né? Que eles trocam de roupa e ninguém percebe que ele trocou. Então, eu tenho que ficar invisível no CTI para ninguém me expulsar do CTI. E eu fiquei lá 9 dias, me comportei. Às vezes o soro parecia que ia acabar. Eu queria falar, não falava nada, né? Mas nunca teve nenhuma alteração. Então, todos foram muito bons em relação a nós. E, por fim, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a uma pessoa que, graças a ela, é que a gente teve uma evolução tão boa da Fernanda, que foi o médico que estava de plantão no CTI, né? Por quê? Não, ele estava na emergência, mas ele também era do CTI, eu acho. Porque quando a Fernanda chegou, já ia para a 3ª ou 4ª convulsão, e ele falou, eu tenho que sedar e entubá-la, né? E isso ajudou muito em relação à recuperação dela, tudo isso. E eu gostaria de... Me coloco à disposição, Ricardo, mas essa é a minha experiência e saber que a gente deve correr sempre, né? Estar com amigos, com os familiares, porque a vida é breve. Obrigado. Muito bem a história. Obrigado, Buigs. Foi muito profundo, né? Foi bem do coração. Eu brinco com alguns que vêm falar aqui, que me perguntam, eu falo baseado em quê? Eu falo assim, fala baseado no seu coração, né? E o que você fez aí, foi bem baseado no coração mesmo, bem emocionante. A gente tem algumas coisas ainda para detalhar aqui. Nós estamos abertos agora a perguntas, né? A gente sabe que tem outros colegas da profissionais da saúde. A Saramago falou que tem até pacientes que disseram que iam assistir também. Então, os que tiverem, podem fazer perguntas. E que a gente vai acompanhando aqui, passando para os debatedores, né? Só voltando, então, Saramago e Edmar também, quando quiser intervir, fica à vontade. Vamos lá, vamos botar um real. Chegou um paciente no seu consultório, aí eu sempre gosto de botar umas coisas numa matriz, né? Você vai ter o câncer grave com o paciente que recebe bem, um câncer mais light, com o paciente que recebe mal, e assim se pediu. Talvez o pior seja o câncer de prognóstico pior, com aquele paciente que recebe mal, né, a notícia, com a família desagregada, ou sozinho. E aí, como é que resgata isso? Como é que... O câncer é uma parcela da existência daquela pessoa, né, daquele paciente. E é exatamente como o Buick disse, existe a fé, que é uma parcela importante da vida espiritual. Existe a vida relacional e a gente vai fortalecer, claro, a gente vai tratar o câncer, a gente vai fazer o nosso melhor da parte científica e orientá-lo a fazer o melhor da própria parte, a parte relacional, se relacionar bem com os familiares, a parte espiritual, se tem uma religião, sabidamente a religião ela é importante no conduzir do tratamento. O paciente que tem uma fé, ele experimenta de uma forma diferente a doença. Então, deve-se orientar as religiões, e dentro dessas religiões existem áreas do qual pode atuar na caridade, seja qual a religião, todas elas têm grupos de caridade, então isso também é uma parcela importante. Claro, o paciente que chega desagregado de família no consultório é um desafio, mas a gente tem amparo psicológico para que a gente consiga apoiá-lo e consiga que ele não esteja sozinho. Na clínica que eu trabalho, a gente tem um serviço de psicologia muito atuante. Não há um paciente que entre para ser tratado ou para ser avaliado que ele não passe antes pela psicologia. Então, isso é importante para que ele não se sinta desamparado.
Então, é um desafio? Mas hoje em dia a gente tem ferramentas para que a gente consiga conduzir e consiga que nessa situação, você falou de um caso adverso, sempre que a gente está perto de uma adversidade, perto da possibilidade de morte, e o diagnóstico câncer na grande maioria, para as pessoas, falar sobre morte, a gente tem uma perspectiva de olhar para a vida. Sempre que a gente tem algo grave, a gente passa a valorizar mais a vida. Então, é uma oportunidade justamente para que o paciente ele valorize cada dia. Recentemente, eu tive um paciente no consultório que ele chegou, e aí, como é que você está? Estou aqui, ou seja, estou no consultório de oncologia, não estou bem. Eu falei, não é assim. Primeiro você chegou, você acordou, tomou café da manhã. Quantas pessoas gostariam de enxergar, se levantar da cama, tomar um café da manhã? Você veio para cá porque você tem a capacidade de pegar o transporte, chegar aqui. Quantas pessoas gostariam de estar podendo sair da própria casa? Então, esse olhar de tenho isso, mas tenho outra situação também. Para que a gente não veja emocionalmente só a parte negativa, porque fomos treinados na nossa evolução a ver só a parte negativa, para que elas vejam o outro lado. E aí, esse é o desafio dentro do consultório. Você vê o outro lado, você puxar o paciente para aquilo que agrada, para aquilo que traz vida a ele. Se ele tem um neto, quando você teve com o seu neto, se ele gosta de ir à praia, quando você pisou na areia, esse tipo de coisa é muito importante. Você falou dos 5 arrependimentos, talvez seja um caminho, né? Às vezes ele chega já com esse arrependimento, mas usar isso para tentar... Eu estava lembrando do Não Seguir os Sonhos, lembrei daquele filme do Bucket List, né? Que os dois que se encontram em condições financeiras diferentes, mas com uma história de terminalidade, e um tinha uma lista que queria fazer tudo que ele não tinha feito na vida, pular de paraquedas, não sei o que, e leva o outro. O filme é muito... Dentro do drama, né, tem uma diversão, mas ele trata disso, né? Exatamente, um com olhar negativo e o outro querendo fazer outras... E um termina arrastando o outro, né, para coisa. Não vamos dar spoiler, que o pessoal pode querer assistir, mas o final é interessante também. Mas você procura, então, seguir isso aí, né? Talvez seja uma linha, quer dizer, eu procuro ver o que ele pode fazer dos sonhos deles, ou ver se ele pode melhorar em termos de trabalho o que ele gosta, ou expressar melhor os sentimentos, ou voltar a procurar amigos e famílias. Você segue essa linha como prescrição, é isso? Exatamente. Você não pode chegar para o paciente que está, por exemplo, com uma doença oncológica avançada, falando de casos avançados. Você não vai mais trabalhar. Se me tira do meu trabalho, eu ia me sentir horrível. Se eu estivesse com câncer, me tirasse do meu trabalho, ia me tirar, digamos, de 80% do meu dia a dia. Então, a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Se ele realmente está vivendo só o trabalho, a parte familiar está, digamos, descompensada, afinal de contas, esse exemplo que você deu, ele chegou desagregado, ele tem que valorizar isso. Ele precisa valorizar isso, ligar para quem precisa ligar, se reconciliar com quem precisa se reconciliar, é uma oportunidade. O câncer é em si uma oportunidade, assim como você descreveu. Então, ele precisa justamente que, através das coisas felizes, através da vida de relação, ele ressignifique aquilo que ele está passando. Para que ele não passe porque se a gente olhar a vida ela inicia e finaliza. Uhum. E você olhar um paciente com câncer avançado, ele vai estar olhando para o final da vida de forma intensa. Eu acho que, na verdade, todo mundo sabe, alguns negam, né, a terminalidade, ou não pensam nisso, né, mas nós temos uma terminalidade. Eu acho que quando dá o diagnóstico ali de câncer, o cara diz assim, pronto, avisaram para mim a minha terminalidade, que eu não queria saber. Né? E agora acabaram de me dar a data de término, né, de validade. Isso. Então, eu acho que aí o que tem que reverter é isso, né? Dizer que não necessariamente é isso. Exatamente. Primeiro pela ciência, a ciência se desenvolveu muito. Sim. Eu estava descrevendo um paciente de câncer de pulmão que eu já trato há 5 anos com um comprimidinho oral. Então, a ciência desenvolveu de forma... Poucos efeitos colaterais, né? Sem que ele tinha, né? Imunoterapias, são terapias fantásticas. Então, a ciência desenvolveu muito. Segundo, é justamente isso, você não focar na parte da terminalidade. Você, na verdade, focar em você viver a vida fazendo as coisas que gostam, fazendo as coisas que se realizam. Recentemente tive uma paciente que falou, doutor, depois de conversar com o senhor,
Eu liguei para o meu filho, que eu estava esperando meu filho falar comigo, pedir desculpa. Liguei e fui jantar com ele. Olha, sabe, às vezes a palavra do médico é importantíssima. Às vezes uma palavra que você leva aquele paciente a refletir a sua vida. Então, a gente deve mudar o pensamento do paciente do câncer. O câncer, a gente vai cuidar. Ele tem que cuidar da vida. Isso. Tem que cuidar do dia. O Buix tocou num ponto que é controverso, difícil, né? Até a gente vai ter uma pergunta aqui, para o Marco também. O Buix falou que aparecem outras terapêuticas, né? E que aí o importante, você falou que... acho que você deu a entender que independente da terapêutica, quer dizer, se ela não for danosa, se ela não for substituir algo que tem evidência médica, e se ela suprir talvez uma necessidade de motivação, talvez ela seja benéfica. É isso que ele falava sobre isso, que aí tem uma pergunta. Porque o Jaime Weisman pergunta aqui, como enfrentar evidentes propostas ineficazes e até charlatanísticas que chegam para a família e para os amigos, né? Não. Quando a gente passou por isso, a gente teve várias propostas nesse estilo, né? A gente ouvia todas, óbvio, né? Somos pais, somos humanos, mas nada substituía e nem a gente fazia sem colocar isso para o oncologista, né? Ou para o cirurgião, mas mais para o oncologista. Então, esse é um cuidado. A gente não tem que fazer uma substituição da ciência, vamos dizer assim, né? Por uma terapia que não vai dar resultado, ou que não é isso, em hipótese nenhuma, né? Simplesmente que a pessoa, quando recebe esse diagnóstico, só quem tem alguém muito próximo ou ele próprio recebe essa comunicação de uma doença tão grave assim, só essa pessoa pode dizer assim, não, eu não quero mais nada, não, eu vou procurar isso, não, eu não quero nada médico, eu acho que a gente tem que respeitar, mas a gente não pode também abrir mão da ciência em prol dessas coisas, em hipótese nenhuma. Não, isso jamais. Então, por exemplo, minha filha, quando eu citei o caso do indiano lá em Atlanta, ela não foi fazer um tratamento para ela. O tratamento, ela já tinha feito a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e estava viajando, né? Então, para todos os efeitos, ela já tinha terminado o ciclo, né? Mas quando ele disse, se você fizer isso, você nunca mais vai ter, ela não está substituindo o tratamento. Ela só está se esperançando numa coisa que era dela mesma, né? Então, é isso. E, Marcos, como é que você faz isso? Agora com o Google aí vindo pesado, as pessoas cheias de soluções vistas no Google, aí você tem que administrar. Cara. É um desafio. Em geral, a gente administra mantendo a terapêutica, claro, exatamente como hoje disse. Caso não vá interferir na terapêutica, perfeito. Mas, por exemplo, teve aquele comprimido que foi muito utilizado, hoje em dia é utilizado como suplemento alimentar, que foi dito como curava o câncer. Na verdade, aquilo é um comprimido, um suplemento alimentar. E o paciente perguntava, pode usar? Pode, mas usa como um suplemento alimentar, não como um comprimido que cura o câncer. Porque, do contrário, você estaria renegando a terapêutica que a gente já conhece. Enfim, e aí, acho que seria dessa mesma forma. De Marco, fala. Ricardo. Não, então, ainda sobre esse tema, uma coisa interessante, como a gente vê a visão do médico e do paciente, né? Eu tenho um amigo que é um cirurgião de São Paulo, ele teve uma determinada patologia e era uma patologia que tinha o diagnóstico que ele tratava os pacientes dele de rotina. Então, ele falou, olha, eu confesso que tem uma série de coisas que eu não acredito. E quando os pacientes falam comigo, eu falo, não, isso aí não precisa, mas quando eu tive a doença, eu fiz todas. As que eu acreditava e as que eu não acreditava. Então, eu fiz questão de fazer tudo que eu podia dentro da terapêutica possível.
inclusive aquelas que eu confesso que eu não acreditava. Então, você na posição do paciente, você realmente busca Sim. tudo que pode ser possível para a sua cura. E enquanto você, como médico, muitas vezes vai muito em cima de estatística, em cima Evidência, né? de embasamento, Evidências. que às vezes esses tratamentos paralelos transformam a pessoa também, mas fica a pessoa mais envolvida. Então é mais um veículo para deixar a pessoa envolvida no tratamento. Só não Claro. pode realmente atrasar ela deixar de fazer coisas importantes para fazer esses tratamentos alternativos. Com certeza. Você falou a palavra, né, esperança, né? Seria Isso, terapêutica, seria isso. o nome do remédio, no final seria esperança. Esperança, né? é A isso verdade mesmo. é que é isso, né? Que você estava isso dizendo. mesmo. A gente tem casos, até na história, né, de gestores conhecidos de grandes empresas americanas, né, que durante muito tempo postergaram o tratamento, né, de câncer de pâncreas para fazer outros, e aí quando foram tratar já estava avançado. demais, né? Isso aqui não pode Não acontecer. pode, né? Exatamente. Não. A Cláudia da Fonseca Costa fala assim: só eu sei como a fé é importante. Dr. Marcos e sua serenidade me mostraram a importância dessa conexão. Ela está fazendo um testemunho Obrigado, aqui. Cláudio. O João Andrade, que trabalha no Samaritano, ele fala com Buigles. A escrita, Buigles, como contribuição para a elaboração do adoecimento, de brevidade de vida e finitude, como você vê essa questão? É de extrema importância. Tanto que esse livro aqui, ele foi das minhas anotações, mas eu não era o paciente, mas de tabela eu era o paciente, né? Porque era minha filha, né? Então eu fiz o diário, o dia a dia dentro do hospital, tudo que estava acontecendo, e a escrita me ajudou muito a ter forças. E sempre quando alguém, depois disso, né, me procura perguntando sobre a importância, o que seria bom para ajudar, né, eu digo, a escrita é muito importante no seu tratamento, muito importante para a sua vida. Não só a escrita, como uma coisa artesanal também, né? Interessante fazer algumas coisas. Você falou do bordado? Alguém falou aí, né? Bordado? Sim, tem as pacientezinhas que bordam. Tá, eu bordo depois disso. Eu bordo, faço cerâmica. Opa, beleza, hein? Pinto. É um artista completo que estamos aqui. Pô, né? Mas então, tudo o que a escrita, né, a gente aprendeu muito sobre a escrita narrativa, né? Fizemos até grupos sobre isso, porque a escrita ajuda muito, 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 até o médico, quando ele vê, se o paciente escreve tudo e leva para o médico até consegue ter uma conscientização maior nas entrelinhas dele que ele não fala, geralmente. Né? Então, é muito importante a escrita. A gente teve uma sessão anterior, quem não ouviu, assista lá no canal do YouTube, que vale a pena, Dr. Novis, né? E a filha dele falando, justamente, ela documentando por escrita alguns pedaços da doença, né? Quem me apresentou foi a Ana Luísa. Ela que tem uma especialização muito boa nisso. Com a Sharon Lack, né? Que fez a... É isso mesmo. E hoje tem Medicina até site narrativa. de literatura para ensino médico, para melhorar. A gente está falando aqui a gente vai tocar de novo sobre isso, né? Para melhorar o ensino do médico, até sobre a abordagem do paciente com o uso dessa inspiração e o conhamento da escrita dele. Voltar a fazer a anamnese completa por escrito. Né? Pois é. A Isabela Siqueira pergunta para o Marcos aqui: você já teve casos em que o paciente recebeu o diagnóstico e recusou o tratamento? Isso é comum? E o que fazer? Eu acho que o paciente é dono da sua consciência e realmente já tive casos de pacientes que realmente recusaram o tratamento. É raro, bastante raro, mas cabe a nós apoiarmos, cabe a nós estarmos perto. Afinal de contas, a decisão é dele. A gente tecnicamente explica o que pode ser feito e minimizar os efeitos colaterais e
está próximo se eles ocorrerem, mas já tive sim e converso sobre o que pode acontecer e ofereço cuidados paliativos, que é uma especialidade realmente que tem um ganho de sobrevida importante. Então, o paciente em cuidados paliativos ele é tratado de uma forma mais ampla. Então, tive sim e oriento tecnicamente e, enfim, acho que você vai estar perto da mesma forma. Eu acho que talvez, eu estava me recordando aqui um caso meu, um estigma hoje que tem que tirar é o problema da idade, né? Só, não, vai tratar o câncer, coitado, 90, sei lá. A gente não sabe quanto o paciente vai viver, né? Eu tive um senhor que era até colega do meu pai, que já faleceu, já bastante idoso. Eu tinha ido na minha formatura, me lembrava muito dele, um professor, que me procuraram com câncer de reto, 90 e muitos, 7, 8, e eu expliquei que era cirúrgico, né? E que tinha que todo um tratamento mais demorado, e eles recusaram, porque tinha... Só que esse senhor, ele é totalmente rígido. Ele não tinha nenhuma comorbidade, a não ser uma hemorroide, mais nada. E recusaram, eu sou conhecido, conheço as filhas e tal. E ele piorou. E eu expliquei isso para ele, quer dizer, o problema com a evolução disso vai ser obstrução, dor, sangramento, sofrimento. E depois a terapêutica já não era totalmente terapêutica, mas ia ser uma terapêutica bem forte, talvez com uma perspectiva melhor. E realmente depois eles voltaram para mim já com sofrimento. E eu falei, agora nós vamos fazer uma terapêutica, vai ser paliativa, mas para tirar a dor e o sangramento, para ele ter uma qualidade de vida. Exatamente. Mas aí eu acho que isso, quer dizer, as mesmas pessoas não acreditam, porque, 90 e muitos anos, como se dissesse assim, já vai morrer. Mas quem sabe isso, né? Quem é capaz de dizer isso? De dizer, né? Qual a hora da morte. Então, eu acho que é outro dado que tem que lidar, né? Isso, as pessoas com muita idade chegam lá com esse preconceito de que não vão tratar. Exatamente. Eu me lembro aqui de cabeça de um paciente meu de 92 anos, Nivaldo, está tratando um câncer de pulmão com imunoterapia, está ótimo. Você não dá 80 para ele. 92 anos. Então, isso de explicarmos tecnicamente deve ser algo que a gente realmente deve buscar, porque muitas vezes ainda tem esse estigma da idade. E hoje em dia a idade é um porém. Eu tenho pacientes com 70 realmente que parecem que tem 80 e tenho pacientes de 90 que não parece que... É a idade cronológica e a idade fisiológica. Exatamente. Né? Tem gente correndo Ironman com os 70 aí. E a comunicação tem que ser muito clara. Né? Muito clara. Muito claro. Entendeu? É isso mesmo. Quer que escreva, quer que desenhe. E hoje tem uma coisa que você fala e às vezes ele não entende o que você fala. Você tem que perguntar para ele, você entendeu o que eu falei? O que eu falei? Repita. Isso, então, isso mesmo. Pois é. Com certeza. Esse caso que o Ricardo trouxe, por exemplo, se ele fosse operado e não fizesse quimio-rádio, que talvez seja a parte mais agressiva, ele poderia recidivar daqui a 3, 4 anos. Daí ele teria 92, já teria 95, e aí... Sim. Não, ele no caso até foi pior, porque na verdade, quando eles não optaram de não operar, ele foi por um onco, que aí indicou uma quimio. Mas vamos fazer uma quimio um pouco mais moderada, porque ele tem... Aí, hipossuficiente, né? Aí foi para a rádio, não, vamos dosar a radiação porque ele é muito idoso. Todo mundo foi um pouquinho a menos porque ele era muito idoso, menos o câncer. O câncer não sabia que ele era idoso e continuou crescendo, né? Entendeu? Então, assim... E principalmente no idoso, a gente tem que respeitar o tempo dele, né? Então, a gente tem que ser mais lento no comunicar, no conversar. É isso mesmo. Não é só a família. Se ele é rígido e é com plena consciência, né? Ele... Não é só a família que vai definir, né? Então, eu acho que... Às vezes a família pede isso, né? Não, vamos deixar ele fora disso. Não. Ele é orientado, lúcido, a gente pode conversar com vocês primeiro, vocês darem a notícia, mas... Né? Exatamente. O ator principal é ele. A doutora Tatiana Moya, pelo Instagram, ela pergunta quando o paciente é agnóstico, ou ateu, não tem fé, qual a recomendação? Né? Acho que você vai procurar outros... caminhos, né? É um desafio. Até o Wiggs pode confirmar isso. Quando o paciente não acredita em nada, você tratar ele de uma depressão, pelo menos o que eu tenho conversado com psicólogos e tudo mais, você tem um desafio muito grande. Mas aí você tem que ir nas crenças e no que o paciente gosta. Se o paciente só enxerga realmente o que ele está vendo e ele gosta de ir à praia, estar com a família, estar com os amigos, motivamos eles nessa linha. Mas a gente perde uma parte importantíssima. Mas a gente não mexe no credo do paciente. Mas realmente acho que é mais difícil, né, Borges? É muito mais difícil.
Porque o indivíduo agnóstico, eu ainda não conheci um indivíduo assim, sabe, Ricardo e Saramago e Edmar. Porque... Você quer dizer que na hora do aperto todo mundo... Ai, meu Deus do céu! Sabe, e não é uma força de hábito da frase ou qualquer coisa. O indivíduo, talvez ele seja mais negacionista do que agnóstico, para não procurar alguma coisa assim que vá mexer com alguma coisa dele, né? Talvez ele não queira que ninguém julgue ele, que Deus julgue, que qualquer outra entidade o julgue, né? Então, eu acho que é mais por aí. A Marcele pergunta aqui, é viável um paciente que tem metástase não ter total ciência da sua gravidade, da gravidade do seu quadro? Por ajudar na esperança seria compreensível, mas é ético omitir isso no paciente? Bom, em geral a gente busca conversar com o paciente, mas existem pacientes que não querem ter o conhecimento pleno, querem apenas confiar no médico e delegar ao médico o tratamento. Então, isso é um desejo do paciente. Eu não vou toda vez martirizar ele e falar assim, não, você tem câncer no fígado, você já sabe que o seu câncer foi... Não, vou tratar, vou dar o máximo que eu puder da ciência para ele, mas não vou, digamos... Enfatizar esmiuçar essa parte, porque são defesas muitas vezes psicológicas. O paciente não quer saber, realmente, muitas vezes eles chegam, não, doutor, trata e realmente não quero saber da minha doença. E aí você trata ele, claro, você vai vendo de exames, se você... Normalmente isso é um cenário do início. O início ele não quer saber, mas depois ele vai buscando. Com o tempo. Exatamente, o período da negação. E conforme ele vai buscando, você vai dando as informações aos poucos. Existe um período de negação maior, outros menor. A Sidneia Papo, aliás, a Marcele que perguntou isso para você, ela falou que acompanhou um paciente que o Dr. Marcos tinha em Maricá e a visita domiciliar dele, a nossa paciente, injetou muita esperança. E ela ficou super satisfeita com essa atenção. Quer dizer, já mostrando aí respondendo a pergunta nossa, né? De como fazer, né? Ela praticamente uma visita domiciliar fez uma diferença, isso? Uma atenção... Exatamente, né? Focada. O paciente, muitas vezes, ele enxerga um médico no consultório e algumas vezes não consegue enxergar ele no hospital e algumas vezes não consegue enxergar ele em casa. Então, eu acho que é parte da nossa missão ir, ou pelo menos delegar a quem puder, para que ele sinta-se abrangido em todas as esferas. Eu, quando decidi fazer oncologia, foi uma demanda pessoal que eu vi que eu tinha capacidade de abranger. Ou seja, eu queria, durante a minha formação ainda como acadêmico, eu queria estar próximo ao paciente quando ele tinha o diagnóstico, quando ele estava em tratamento e muitas vezes quando ele agravava ou quando entrava em cuidado de fim de vida. Então, e principalmente o oncologista, ele tem que estar perto nesses cenários. Eu me lembro bem desse caso e realmente foi muito tocante. E pegando um gancho da Marcele, o que eu vejo, né, na nossa empresa de home care é a importância do cuidado paliativo. O cuidado paliativo não para o paciente só crônico, não. Para o paciente terminal de câncer. E o cuidado paliativo tem uma ação muito forte na vida do paciente. E isso minimiza muito o sofrimento dele e da família. Ele tem que ser bem esclarecido. Quer dizer, falando cuidado paliativo nesse cenário de doentes terminais que nós estamos falando. Porque eu vejo duas coisas, né, quando a gente vê lá no hospital. Uma que quando a família né, faz um consenso de cuidado paliativo, muitas vezes acho que eles têm a impressão que tem um botão de liga e desliga. Né? Isso aí. Eles acham que no dia seguinte, então, doutor, já falei, não, peraí, nós comentamos não fazer tratamentos fúteis, né? No Brasil, ninguém está autorizado a fazer nada além disso. Então, tem que ter um timing dessa aí, a coisa de entender. Né? E a família tem que também entender que vai passar um período, que tem algumas fases, né, de mudança e tal. Então, isso tem que estar muito bem acentuado. Nosso Eric disse que resolveu o eco. Quer ver se o Otávio quer tentar de novo, entrar no ar? E se houver possibilidade, Otávio. Será que está certo? Será que está certo? Tá. Eu queria contar rapidamente um caso
eu fiz um diagnóstico de diagnóstico de um tumor de mandíbula. Mandei para o Jacó explicou que teria que fazer uma mandibulectomia, e esse paciente se recusou e foi a São Paulo procurar um taxista que fazia milagres. Eu insisti muito com a família, mas eu fui tão chato que ele tinha que operar, que esse taxista não ia adiantar, que a família inteira que se tratava comigo cortaram, me rifaram. Passaram-se 2 anos, eu entro num restaurante, encontro com esse paciente, e ele em perfeitas condições. Eu falei, poxa, operou? Ele falou, não, o taxista me curou. Isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira, ele foi ao consultório e me levou as tomografias. E eu peguei as tomografias e levei para o Jacó olhar. E nós ficamos impressionadíssimos, porque tinha sumido o tumor, exceto por uma cabecinha de alfinete que ficou. 5 anos depois, aquilo eclodiu. Mas eu não sei se foi a fé dele, não sei se a gente pode chamar isso de charlatanismo, como o Jaime colocou, mas, enfim, durante 5 anos, e mais 2 que eu não vi, durante 7 anos desapareceu o tumor, simplesmente desapareceu. Era isso que eu queria contar. Obrigado. Obrigado, Otávio. Muito interessante, né? Eu acho que o Marcos e o Fernando podem falar, né? A gente sabe que o paciente, grande parte da capacidade da cura, né, está dentro do paciente. Sim. Né? Sim. E assim, a gente pega pacientes iguais, entre aspas, né, essa é a capacidade de dizer isso, que são iguais, com mesmos tratamentos, com respostas diferentes. Exatamente. Né? E esses que são a capacidade de autocura, né, a gente não sabe muitas vezes, com coisas mínimas, o que eles podem, o corpo pode se curar. Agora, não tão eficiente, né, tantas vezes. Né? Como nós não sabemos quem é a capacidade de autocurar, nós temos que fazer o tratamento da autocura e a cura externa, né, também. Pode falar aí vocês sobre isso, sobre o que o Otávio falou. Exatamente, a autocura, na verdade, é o efeito placebo, né? O efeito placebo, muitas vezes, no público leigo, é acreditado como não sendo nada. Não é que não seja nada, que o organismo ele tem uma capacidade de cura importante. E nós, como médicos, devemos ter humildade para saber que muitas das coisas a gente não sabe. A própria imunoterapia que hoje está em voga, quando foi publicado o primeiro tipo de tratamento com a imunoterapia, que a gente pode designar não a atual imunoterapia, mas o que era? Era um ortopedista que não aceitou a paciente dele morrer, a Bessie Denichel, e ele era do Memorial. Ele começou a levantar pacientes de sarcoma que infectavam e eles tinham a remissão do sarcoma. E aí ele passou a infectar esses sarcomas com streptococcus e a partir daí essa doença começou a remitir. E aí, quando ele publicou, isso foi tido como um absurdo completo, enfim. E aí foi renegado ao ostracismo. Mas ali ele já está descrevendo a imunoterapia, em que a própria infecção, o sistema imune passava a debelar o câncer. Então tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe o que pode ter acontecido ali. E realmente, porque placebo hoje pode ser ciência amanhã, né? Só pode ser, depois de ser testado, né? Exatamente. A Sidneia Paponi deu parabéns e ela gostou muito do esperançar. A palavra ali. Enfatizar isso aí, né? O esperançar. O Wellington Bruno, ele gostaria de ouvir a opinião dos senhores, que ele fala, sobre a conspiração do silêncio. Seria um pedido dos familiares, né? A pedido dos familiares, a esperança verdadeira e falsa em relação ao prognóstico. Muitas vezes a gente tem isso realmente no consultório, em que não fala nada para a vovó porque ela não sabe. O que a gente faz no consultório é ir aos poucos, dando a informação
para que ela, porque muitas vezes essas vovós são autônomas de cada dia mais, e elas têm o direito de saber. Então, eu noto que essa conspiração do silêncio é muito mais a família do que o paciente. O paciente entra na clínica que se chama Oncomed. Então, ela... O que ela está esperando? Pois é. Então, a vovó, muitas vezes, eu já tive casos que foram muito interessantes. E, às vezes, os familiares saíam e ela falava assim, eles já acham que eu não sei. É isso mesmo. Ou seja... Tolinhos. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente faz é dar informação aos pouquinhos. É questão de caridade. Conforme vai pedindo, a gente vai... É a mesma coisa hoje em dia, a conspiração do silêncio familiar com as crianças em relação à morte. Não fala isso, que ele vai morrer. Não fala que morreu. Não vamos no cemitério. Não. E não é, isso faz parte da vida, né? Com certeza. A Isabela Siqueira faz a pergunta assim, por que para pacientes oncológicos terminais não investimos em manobra de ressuscitação? Sou enfermeira, conhece você, Marcos, de Niterói. Mesmo sabendo o diagnóstico oncológico terminal, me sinto muito mal por não ter investido no paciente. É uma vida. Existe algo contra isso ou não, ressuscitação? Existe. O que acontece? É aquilo que o Ricardo falou sobre tratamentos fúteis. Normalmente, quando você faz um procedimento em oncologia, você vê no melhor dos cenários, por exemplo. O que pode ter acontecido aí que eu estou imaginando? Um paciente que já tinha um câncer extremamente avançado, que não tinha possibilidade de cura, em cuidados paliativos que, por exemplo, evolui com um sangramento retal, vamos estabelecer, e daí cai a quantidade de sangue dele, ele infarta e aí você tem uma parada. No melhor dos cenários, se ele voltar à vida, o que você vai conseguir fazer por ele? Você não vai parar o sangramento. Você não consegue mais parar o câncer, isso já foi estabelecido, já é um paciente com uma doença extremamente avançada. Então, você não tem benefício de fazer um tratamento, isso seria de eutanásia. Você iria prolongar a vida sem benefício. Então, eu sempre coloco o melhor e o pior cenário. Se no melhor cenário você tem algum benefício, o paciente, por exemplo, primeira linha de tratamento paliativo, está respondendo, e aí tem uma intercorrência, vamos ainda fazer uma primeira linha, depois tem segunda, terceira, vamos ver como é que vai caminhar o tratamento do paciente. Quando o paciente, por exemplo, com o fígado completamente comprometido, já disfunção hepática, que tem uma parada, você não vai reverter a disfunção hepática dele, ele tem que ter um mecanismo de morte. E a gente tem que pesar isso e ver, o paciente já está com o fígado completamente comprometido. E a gente tem que ver também a vontade do paciente e a vontade da família. Sim. Se o paciente é inconsciente. Exatamente. Tem que ver, tem que respeitar. Isso. Hoje já está começando a ter, né, um testamento em vida, né, que o paciente pode determinar, né, aqui no Brasil está começando a ter isso, que ele não quer que sejam feitos esforços necessários em casos de diagnósticos irreversíveis. Eu tenho um professor que falava assim, os pacientes morrem de alguma coisa, né? Tem que ter quem morrer de alguma coisa. Você tem uma doença avançada que não tem mais tratamento, você vai começar a fazer complicações. Exatamente. Né? Aí se você faz uma infecção, você dá um antibiótico, eu faço esse renal, eu dou diálise, eu faço um choque, eu boto amina, eu faço respiratório, eu boto tubo. Quer dizer, você, assim, seria uma visão, você está impedindo que as complicações de uma doença em tratamento levem o paciente para um curso natural da doença dele. Assim, agora, isso você tocou no ponto claríssimo, né? A gente tem que respeitar sempre a vontade do paciente que está ali, a vontade da família, e uma família unânime. A gente toma cuidado, que às vezes aparece um filho, né? Que vem de Londres. Assim, mas vocês são quantos? Não, nós somos 5. Não, por favor, traga os irmãos todos aqui, vamos conversar, porque se basta um dizer que não quer, que a gente... Sabe, não é por aí, vamos continuar, vamos conversando. Geralmente é o que está longe. Que é menor em Londres. Isso aí. Aí você que é psiquiatra sabe o que quer dizer, né? Tem culpa por aí, tem uma série de outras coisas. Não vamos entrar em detalhes. Não. Marco, uma curiosidade aqui. A gente sempre tem, o pessoal fala muito, né? O oncologista,
tem umas brincadeiras que falam que os médicos escolhem a especialidade de acordo com as personalidades dele, né? Quer dizer, no caso, eu seria um sujeito agressivo, né? Porque sou cirurgião e tal, etc. É um doente mental. Isso, vai por aí. Mas assim, não vou entrar nem em detalhe do cirurgião plástico, tá? Fica tranquilo aí, porque eu não vou entrar em detalhe. Mas tudo bem. E que o oncologista, então, é um sujeito introspectivo, fechado, e aí ele vai criando um escudo, porque só trabalha com doença terminal. E como fazer essa abordagem toda no paciente se você tem essa... Como é que é isso? É verdade ou não? E aí? Não. O oncologista, cada vez, ele tem que ser mais aberto, enfim, cada vez ele tem que estar mais interativo. É uma forma de você estabelecer o melhor para o paciente. O oncologista clínico, ele é o regente de uma orquestra. Essa orquestra está o cirurgião, o radioterapeuta, a equipe de enfermagem, a nutrição, a psicologia. Então, o oncologista, ele tem que ter a capacidade de interagir, sim. E a escolha da especialidade, eu diria que é de acordo com o que cada um tem de reserva emocional, intelectual e psicológica. Então, com base nisso que as especialidades são escolhidas. E o cirurgião, normalmente, é uma pessoa pragmática. Ele vai ali para resolver. Isso aí. Isso é verdade. O oncologista clínico, ele é mais rebuscado. Não, vamos tentar aqui, vamos ver outra especialidade e tal, vamos debater, vamos ver o que a gente consegue avaliar. Então, é de acordo com a personalidade, sim. Acho que eu creio muito nisso. Quando você vê reuniões de cirurgiões, de oncologistas clínicos, de radioterapeutas, são personalidades totalmente diferentes. Minha esposa é radioterapeuta, então você vê que são personalidades diferentes e que realmente é de acordo com a reserva emocional de cada um. Só enfatizar uma coisa que você falou, dos 5 aspectos da felicidade, né? Porque ali seria talvez a busca que, se você não tiver um, pode buscar o outro, né? Exatamente. Você falou físico, o espiritual, né? O intelectual, acho que eu não... Espiritual, emocional, sim, físico, intelectual e relacional. Então, talvez seja isso que você diga, né? Quer dizer, se a pessoa não tem capacidade espiritual, né? Uma coisa é espiritual, outra coisa é religiosidade, são diferentes. Isso, mas às vezes ela não tem mesmo um espiritual desenvolvido. E aí você vai tentar, talvez, né, motivar o emocional, o relacional. Seria essa a ideia, né? Exatamente. Que você falou aí, né? Está na parte de identificação do início da consulta, né? Onde você coloca a idade, filhos... Isso dentro da anamnese, né? Exatamente. E aí tem um outro problema, né? Como é que fica a formação desses médicos novos, né? A gente hoje, mal com a internet, mal estão fazendo exame físico e agora a gente já está falando de interrelacional. A gente já está discutindo aqui no nosso grupo, né? Que em alguma hora a gente vai ter que discutir sobre tecnologia e o afastamento, né? Sim, com do paciente. Então, e agora, né? O que vocês acham? Eu vou ser sincero. A pandemia foi muito ruim, né? Eu, por exemplo, perdi minha mãe e um grande amigo. Minha irmã e um grande amigo. Mas a pandemia foi horrível. Mas ela deixou um legado, que é a tecnologia na área da saúde. A gente não pensava em fazer teleconsulta, nada disso, vídeo, né? Essas sessões aqui, nada disso a gente pensava. É importante? É importante. É a mesma coisa. A gente não tinha celular. Foi inventado o celular, a gente não vive mais sem celular. Não tinha computador. Inventou o computador, a gente não vive sem computador. E é a mesma coisa a inteligência artificial e todas. A única coisa é que a gente não pode, a gente tem que tomar um cuidado. Existem vários, em todos os grupos que eu participo, sempre tem assim: não fique muito no celular, olhe para seu filho, veja o que seu filho está vendo. Tá? E às vezes a gente mesmo está perdido em relação a isso. Então, é de extrema importância que a gente tenha uma conscientização, né, como médicos, até onde a inteligência artificial, a teleconsulta, pode desagregar da relação médico-paciente. Que para mim ainda é de extrema importância e eu acho que não vai existir nada que substitua, por mais que a gente tenha tecnologia. Você pode ter sim um plano terapêutico, pode até ter isso, né? Mas não vai ter aquele toque, aquela olho no olho, essas coisas é que tem que ser visto.
A Sueli Tavares elogia aqui, meu respeito a esses médicos e equipes maravilhosas. Parabéns a todos, excelente palestra. Você sabe quem é a Sueli Tavares? Não. Sueli Tavares é amiga dele lá de Niterói e é administradora da minha empresa. Bom, que bom. Obrigado, E o Wellington Bruno botou excelente conversa, reflexão aos palestrantes e moderador. Obrigado. Já me rendeu a compra de 2 livros. Isso que ele não viu os seus, né? Já viu lá os seus e os outros lá na plateia. Depois tem os seus ainda. Vai falar para ele, ó, não tem só os que ele indicou, não. Tem os do Buígues aqui também, para procurar, que são muito bons. Com certeza. Bom, eu queria passar uma conversa muito boa. A gente está caminhando aqui para a conclusão. Últimas não, mas as palavras finais aí. Marco, para concluir. Claro. Eu diria que o diagnóstico do câncer ele é um diagnóstico realmente que causa uma preocupação enorme, mas a gente deve buscar outras situações além do câncer. A parte física é apenas um componente da pessoa, do ser humano, do paciente, e que ele tem que ser visto na generalidade, na integralidade dele. E daí a gente deve buscar, claro, fazer o melhor na parte técnico-científica, mas abrangê-lo de uma forma mais ampla, da parte emocional, é de suma importância. Então, o médico tem que estar à altura daquele encontro para que consiga fazer o melhor. Existe um livro, vou falar mais de um... Opa, olha a dica aí de livro, gente. Esse livro permeou... Sem conflito de interesse. Esse livro permeou minha formação durante muitos anos, se chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Esse livro, muitas vezes, não tem para vender, só tem em PDF, mas alguns sites gratuitos a gente consegue. Ele fala da importância de cada encontro. E a gente tem aqui um encontro com várias pessoas ao mesmo tempo. E a gente tem que se fazer à altura. Por isso que cada um de nós nos preparamos aqui. E o médico tem 20, 30, 40 encontros. E ele tem que estar à altura daqueles encontros e deve se preparar. Então, durante esse diagnóstico, a gente deve se preparar para cuidar não só do paciente, cuidar da família, conforme vocês disseram, cuidar de todos os aspectos dele para que ele seja abrangido na integralidade. Wiggs. Bom, nos meus escritos tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, né? E isso é para os médicos, que a empatia, a comunicação clara e o suporte contínuo são elementos essenciais para ajudar os pacientes a enfrentarem esse desafio. Porque se eu não tiver, independente da minha especialidade, se eu não tiver uma empatia, e principalmente com um paciente que está com câncer, que está na fila esperando a autorização do CIS-REG, que é uma coisa sofrida hoje, né? Então, até uma ex-funcionária, ela falou, não, doutor, o CIS-REG só vai me chamar quando eu já tiver morrido. É triste. E foi quase, né? Um mês, há pouco tempo ela foi chamada. E já tinha toda a evolução. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Porque o paciente e a família sofrem muito, doutor Saramago. Sim. Quando está passando por toda essa dificuldade. É indescritível. Tá? Bom, antes de eu passar para o Dimar, para a conclusão, agradeço ao Saramago, ao Wiggs. Aprendemos aqui muito, né? Quer dizer, além do médico atender, temos ali a guia dos 5 arrependimentos, quer dizer, que a gente pode buscar ali o que pode trabalhar com ele, os 5 aspectos da felicidade. Falamos de esperançar, e muito impressionante como o Wiggs falou que a filha dele o via, quer dizer, mesmo lá em coma tem as reflexões, né? Da gente estar sempre ao lado do paciente, estimulando, mesmo que ele não esteja lúcido, né? Para mim, até que sou intensivista e além de cirurgião, é um aprendizado contínuo. Queria agradecer aos nossos convidados, agradecer a produção. Érica, obrigado lá pela correção do eco aí. Agradecer aos todos que participaram aqui pelo chat, pessoalmente.